Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação Eliel Almeida. São 4h05. Muito boa tarde para você que está com a gente na CBN, a Central Brasileira de Notícias. Sexta-feira, 15 de março de 2024. Cá estamos. Semana inteira, hein? Gabaritamos a semana. Mais uma semaninha indo pro caixote. E a gente aqui, firmes e fortes. Sextou, mais uma semana de muita informação. Daqui a pouco. Geladinho, hein? Daqui a pouco assim, depois das 9 da noite, né, Lu? Porque hoje tem compromisso, hoje tem Unimed Basquete contra o Sodia Mesquita, um jogo doce. Nós vamos... doce o beijo, Copacabana Beach, hein? Essa era boa. Tempo de Xuxa Park. Isso era bom. Nós vamos fazer bastante barulho hoje no ge.globo/LBF, EPTV, para você assistir o jogo do basquete. E hoje irei na quadra desafiar Antônio Lupe, Carlão de Freitas. Depois do arremesso de meia quadra. Não, de meia quadra eu nem vou. Se for pra desafiar no de meia quadra, eu nem vou arremessar. Você está lesionado, né, Antônio Lupe? Não, porque eu vou acertar e você vai errar. Agora de três, pelo amor de eu Deus. até posso pensar em você me desafiar, porque eu sou especialista. É que aquele dia... Pegaram só as imagens eu que você errou, também acho. Pô, mas eu acertei umas 3, 4. Eu tive um bom aproveitamento. Mas Só assim, que tudo fizeram bem. de propósito, viu, Lupe? Não, mas tudo bem, é legal isso Essa aí. oposição barulhenta, né? É assim. Tudo bem, Lupe? Boa tarde. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a Descoberto você. o problema, agora é só tratar, né? Só tratar de 4 a 6 semanas, liberado para algumas Adutor atividades. direito. Adutor direito. É isso aí. Nossa, ele fez um exercício. Rapaz, o fisioterapeuta ele falou assim: vou matar o que é agora. Empurra meu corpo. Ele falou: pode pôr o tênis e tá tudo certo. Já descobriu o que era. Tudo bem, Carlão? Tudo bem, Eliel Almeida? Boa tarde, Antônio Lupe, a dupla aqui. Cabelo, se Cauã comportem, pessoal. e Raymond. Hoje nós temos... Fábio Scheibe Aliás, e se tá Cabelo. mal pra nós, imagina pro Cauã, que tá acabando o combustível ali na Dom Pedro. Essa foi a Se da tá sexta-feira, difícil pra né? nós, imagina pro Cauã Raymond que deixou o combustível acabar, meu Marca amigo. essa barriga monstra. Você imagina, hein? Bambolê. Hoje, a dupla aqui no estúdio, temos que tomar cuidado. Ontem o programa quase foi cancelado. Eu dei uma sugestão para ele, Mas- para não falar nada hoje, só falar por gestos, mas ele não quis. Tudo bem, meu caro Cabelo? Boa tarde. Boa tarde, Eliel, Lupe, Por Libra, viu? Carlão, Libra. Fábio Scheibe, que aqui está. Fábio Scheibe para a tá aqui. nossa Não sei até satisfação. quando, né? Linguagem de sinais, É. a Libra. Boa- Inclusive, a minha senhora é especialista em Libras, viu? Não é mesmo? Manda muito Boa, bem. boa tarde a toda a Você nossa vê os sinais que ela faz audiência. Toda a nossa audiência. E vou ser solidário a Antônio Lupe. Antônio Lupe. Porque Antônio Lupe está na história do Grupo EP. Por Uma quê? vez que estas cenas inesquecíveis dele como atleta de basquete... Você salvou isso, né? Não, isso aí tá arquivado. Arquivo Uma EP. vez arquivado, Sempre tá arquivado. registrado, lavrado, meu Qual que é caro. o tempo de que fica arquivado? Tem? Ao Ou não? eterno. Ao eterno, tá pensando Ao assim. eterno. Ao Então- eterno também, espero que seja o sarcófago enquanto aqui estiver. Ah, é porque verdade, né? O passado é passado, o presente presente E o o futuro. Incerto. Mais incerto do que primavera e ferroviária amanhã. Tudo bem, Scheibe? Fala, Eliel, boa tarde, Um pouquinho mais ouvinte. longe aí, Scheibe. Tá, sua voz é grave. Boa tarde, ouvinte Isso. CBN. Tudo Começou bem, agora. na expectativa desse final de semana de definição do Campeonato Paulista, Você né? estará na Arena Barueri amanhã? Foi convocado, né, Scheibe? Exatamente. Estaremos por lá. juntos. Exatamente. Grande jogão amanhã pra gente acompanhar. Acho que tá bom já. Palmeiras e Ponte Preta, né? É verdade. Né? Isso. Você vai acompanhar algum jogo do Campeonato Carioca esse fim de semana, Scheibe? Tem Vasco e Nova Iguaçu, vai ser muito você legal. acompanha pra Maraca, trazer pra gente, então. Maraca. Tá bom. Vai ser que dia esse jogo? Vai ser no domingo às 4 da tarde. Domingo não Era tem jogo. Não, sem detalhe, tá bom. Domingo 4 tava excelente. Ó, mas Era Volta amanhã, Redonda, depois amanhã do tem Maracanã. semifinal da Copa Rio, Boa. Boa Vista e Português Carioca. Eu vou dar uma espiadinha entre Ferroviária e Primavera e Ponte Palmeiras. vai dormir, Não, Cabelo. o Botafogo tá, não tá? Botafogo pega o Sampaio Correia. Sampaio E aí, Correia. Cabelo? Sampaio. Amanhã vai passar tudo que é bom, então, né? Vai, passa tudo de bom. É o puro creme do milho, já É o viu? puro creme do Puro
creme do milho. Entendeu? E E fechando, original, viu? Não é cópia fajuta, não. Não tem aditivo. e fechando o sabadão, um dos maiores clássicos do Brasil, Fla-Flu, né, no Maracanã. O Maracanã é o templo do futebol no Rio de Janeiro. Compensação. Fla-Flu no Rio de Janeiro amanhã. Em compensação, tem feixe de luz e tem trevas infinitas. 4 horas e 10 minutos. Vamos lá, Lembrando hoje é que 15. semifinal nós temos, quartas de final nós temos apenas Palmeiras e Ponte amanhã. Isso. Com transmissão da CBN, direto da Arena Barueri, cabine de número 22, a assessoria do Palmeiras já mandou. confirmou. Estaremos lá com toda a equipe CBN. Carlão tá nessa? Não Ô. tá nessa, não. Não tá, não. Não tá, não. Se tirar ele dessa, ele morre. Deu uma briga com o Gabriel. Gabriel Castro rompeu a amizade com ele. Aliás, Deixaram de ser amigos. Tremeu. depois do Paulistão, antes do início da Série B, um churrasco pra voltar. Precisa. Deu reflexos até na papelaria. Né? Rompeu a sociedade. Parece. Estaremos direto do Arena Barueri, grande Barueri, para acompanhar o jogo do Palmeiras contra a Ponte Preta. E depois, né, Carlão? Aí o resto é história, depois de terminar o jogo. Saborear né? o bom trabalho. Aí nós vamos comemorar a bela transmissão que vai ser, independentemente do resultado. E claro que vamos trazer em primeira mão pro ouvinte CBN, lembrando que os outros 3 jogos são no domingo. Aí eu achei um pouco díspare, porque nós temos um jogo somente no sábado, 18 horas, e depois 3 no domingo. Um às 4, um às 6, um às 8 da noite, Delícia, muito Domingão, bom. hein? cara. Que isso, adorei. é Da noite overdose pra- de futebol, hein? Meu Deus. Eu adorei. Se eu Você fosse gostou, da- Chay? Muito bom. Melhor sim pra ver os 3 jogos, né? Isso. Na segunda-feira informar o ouvinte aqui no Boa. CBN. Se eu fosse da Federação Paulista, eu colocaria o Inter e Bragantino no sábado também. Eu também. 4 horas. Não, 8 horas da noite. mas Transmite o Palmeiras, depois Inter e Bragantino às 8 da noite. Não, ou dá pra colocar 4 horas um, 6 horas o outro, acabou. Pode ser, ou 5 e 7. Ou 3 e 5. Mas Pode vai ser, ser ou- mas é um sábado e 3 domingos. Um Tá sábado e definido. 3 domingos. Mas faz parte. No dia 15 de março, Ó, eu tenho só. Acho que dá pra gente fazer umas enquetezinhas. a Ponte Preta estava em campo. A Ponte Preta estava em Ah campo. lá, cara. Não erra, né? Pulei o roteiro. A Ponte Preta estava em campo no dia 15 de março. De algum ano. Contra quem? Contra o Corinthians. Olha aí, Ponte e Um Corinthians. jogo, já vou adiantando, hein? É. Haja polêmica no jogo de hoje, hein? Jogo que foi lançado no mesmo ano. E vem. Jogo que aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música aqui, ó. E vem. Que isso? 1981. Eu sou muito fã. Essa não tem como errar. Cara, toda vez que você trouxer Bon Jovi aqui, nós vamos acertar, cara. Não dá. Toda vez que você trouxer Bon Jovi, nós vamos acertar, velho. Voltou, né? Ela nunca deixou de É, mas estar. ela voltou, e ela teve um explodiu revival. na Paulista. Exatamente. Mano, eu sou muito fã de Bon Jovi. Sobe. Tá no caminho. Pô, o começo dessa música tá louco. O solo de bateria é sensacional. Just believe. Don't Stop Living. Don't stop believing. Olha o Nunca jacarezinho pare lá. de dançar. Olha o jacarezinho. no Ela, YouTube lá. tradução livre, né? Você tá louco. Ô, Lupe, 15 de março é dia do quê? Temos datas importantes nesse dia 15 de março. Dia 15 de março é comemorado, sabe o que, Eliel? O quê? O Dia Mundial do Consumidor. Opa! Nosso dia, então, hein? Nossa. Se for de ampola, então... Nossa senhora, hein? E temos também, hoje é comemorado o Dia da Escola. Olha que legal, hein? saudade, Que legal, hein? Boa. Sim, são esses os Dia do dias. consumidor e o dia da escola. Isso. Então, vamos colocar uma enquete aqui, que nós podemos colocar qual o maior freguês do Brasil, né? Maior freguês, o clube maior freguês do Brasil, que é o dia do consumidor, Ah, então tá. tem o dia do freguês. Ou senão o Brasil é o maior freguês de quem também? Ah, é fácil essa, Argentina. França. Ou, como é o dia da escola, qual o maior professor de todos os tempos? Nossa, essa é boa. Essa, qual que você opta aí, ô Cabelo? Tele Santana. Não, a enquete. Do Qual o maior professor ou qual o maior freguês? maior freguês. Eu vou falar. Acho que o maior freguês é o Brasil. Não, mas você tem que Você escolher, tem que escolher uma das enquete. duas enquetes. Pô, tá difícil, hein, pra explicar. Quer que desenha? É um remédio, né? Não, remédio tu já fez efeito. Eu acho que é legal do professor. Porque ela é mais Qual o maior abrangente. professor de todos os tempos? Ela É um mais leque abrangente, maior, né? É. Então começamos assim, dia da escola, qual o maior professor de todos os tempos? É claro que nós estamos falando dentro das 4 linhas, tá? O Carlão, por exemplo, opta por Guardiola.
Guardiola, um dos grandes, sem dúvida. Tá Mas na- eu vou pro nosso aqui, Telezinho. Eu né? falei Tele também. Tele, e aí, Chaibe? Ah, eu também acho que eu vou pelo brasileiro. Mas eu vou por Vanderlei Luxemburgo. Também um dos grandes. E aí, Lupe? Celso Pois. Botti. Boa. Eu já achei que você ia serve. falar Israel de Jesus. Aí E vai acho começar. Eu vou no Givanildo de Souza. Givanildo Oliveira. Não, é o irmão do Sul. Podia legal também, o pessoal que quiser também, colocar o nome da escola que estudou, né? Pode ser, Quem sabe a também é gente legal, hein, consegue velho? resgatar amizades. Qual isso é escola legal. que você estudou? Não, mas tem que ser aquela escola do primário. Boa. Porque a do marcou. ensino médio, a do primário tem a primeira professorinha, É. a primeira A paixão, minha, eu lembro, a minha. a primeira confusão, A primeira lancheira. a primeira O primeiro lancheira, O gancho. Interclasses. o primeiro interclasses. O primeiro É isso aí. gancho. Dia da escola, qual escola você estudou? Manda aí Isso, pra gente. boa. Essa E foi se- boa, E Lupe. se tiver a mesma, a gente fala, ó, fulano estudou lá. Você Exato, lembra dele? já Aí pensou? fala, mas ele tá bem? Tá bem. Aí começa a criar uma... Boa. Eu, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, estudei em escola de freira. Não era no Colégio- Mobral, não? Não. Eu achei que você tinha feito o Mobral. Semana que vem já não tem mais, né? Não, Porque mas fala- é porque... Valeu certinho a reunião, né? É, valeu certinho. É. Você já fez... Eu vou parar de falar. Não, mas o Mobral foi um movimento brasileiro estudantil importante para esse país. Foi muito Mobral é importante. Foi sigla, muito né? importante. Mobral É, sigla, movimento brasileiro Isso, estudantil. sim. Por isso que ele fica aí tirando Não, sarro. é porque teve uma vez Muitas que... pessoas Não, eu não estudaram. tirei sarro nenhum. Teve uma Muitas vez que pessoas. você, o senhor A maneira tirou pejorativa sarro e uma como ouvinte você tirou. fala- Não. Não venha com churumelas. A maneira pejorativa como você se refere ao Mobral Eu não que causa depois virou toda essa pejorativo. confusão. Em nenhum momento. O Chaibe, por exemplo, terceiro ano de supletivo, né, Chaibe? Não, eu estudei no Lourenço Castanho, lá em São Paulo. 7 mil reais a O mensalidade. Mobral é supletivo, né? Eu ainda estudei na escola Helena de Campos Camargo. Eu estudei no colégio Lá Nossa lá Senhora até hoje. Auxiliadora. A minha escola chamava Jardim Santa Paula. Ah, É bonitinho. Helena de Campos Camargo. Grande, Boa bons sua, tempos, hein? meu é adventista de Campinas. Ih, não virou nada, né? Era só pra trabalhar no 7º dia, viu? Não todos. Começou a Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. A Caoa Sherry traz para você mais uma ótima notícia. A família Tigo ganha seu mais jovem e impetuoso membro, o novo Tigo 7 Sport. O mesmo DNA tecnológico, a mesma imponência de estilo, a mesma aparência vistosa, alto e elegante, com uma nova e marcante diferença: sua disponibilidade por um preço sedutor. Venha conquistá-lo. Caoa Sherry. Saiba mais em caoasherry.com.br. Paz no trânsito começa por você. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Ele parece um ursinho indefeso, mas você não sabe o que o Chauncey é capaz de fazer. Imaginário, brinquedo diabólico tá em cartaz na Cinemark. Após voltar para casa da sua infância com a família, a filha de Jéssica encontra um urso de pelúcia no porão, mas rapidamente vai descobrir que o bichinho não é um brinquedo inocente. Onde isso vai parar? Compre seu ingresso pelo app Cinemark e descubra. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. A Caoa Sherry traz para você mais uma ótima notícia. A família Tigo ganha seu mais jovem e impetuoso membro, o novo Tigo 7 Sport. O mesmo DNA tecnológico, a mesma imponência de estilo,
A mesma aparência vistosa, alto e elegante, com uma nova e marcante diferença. Sua disponibilidade por um preço sedutor. Venha conquistá-lo. Caoa Sherry. Saiba mais em caoasherry.com.br. Paz no trânsito começa por você. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Dia 23 de março é o dia D do mutirão de combate ao Aedes. Em um único dia, a Prefeitura e Secretarias de Saúde desenvolvem ações contra os criadouros do mosquito transmissor da dengue, febre amarela, zika vírus e chikungunya. Acesse multirãoregional.eptv.com.br e verifique as atividades da sua cidade. 23 de março, dia D do mutirão de combate ao Aedes. Participe e ajude na luta contra o mosquito. Iniciativa CBN Campinas. Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento cartão de todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Arena CBN. Quatro horas e 21 minutos. Sei não, hein? De volta com o nosso Arena CBN. Achei que ia abandonar o barco. Tenso, hein? Boa tarde, São Carlos. diferente, hein? Escola Centenária São Carlos. Professora Leda. Professor Vinícius Eutrópio Dorival do Jardim das Oliveiras. O cara escolheu Vinícius Eutrópio e a escola foi a Escola Centenário São Carlos. Vinícius Eutrópio é professor lá no curso da CBF. Boa tarde, Levi Machado aqui, parabéns pelo programa, escuto todos os dias acompanhando vocês, estudei no primeiro grau, da 2ª à 8ª série, na professor Dr. Carlos Araújo Pimentel. Foi a melhor escola pública de Campinas por anos seguidos, nos anos 70 e 80, a professora Dona Marilena. Opa! Maria Helena. Outra aqui, ó, votou no Tele Santana. Tele. Castorina Cavalheiro. Castorina é famoso. Instituto dos Meninos Cantores de Lá, Campinas. o Nilson Belisário estudou lá, ó. Estudou lá, pastor? Que legal, hein? Tô procurando até hoje, parece que precisa voltar à 6ª série. Tem um probleminha num diploma lá. Só precisa dar um assinado no documento lá. O Pedro de Campinas falou assim, ô Carlão, Mobral não tem nada a ver com supletivo. Parabéns, Carlão. Mobral é Movimento Brasileiro de Alfabetização, como eu disse. Realmente. Equivale ao EJA de hoje. O pior do cara quando erra é falar, mas foi o que eu disse. Eu perguntei justamente porque eu não sabia. Boa foi tarde. justamente o que eu disse. Eu estudei na escola Coronel Benedito Ortiz, em Taiúva, pertinho de Bebedouro. Taiúva, aliás, nossa. Terra de Jonas, velho. Lembra? Jonas, Santos. Ei, Taiúva. Grande Taiúva. Do Benfica. Minha O que primeira aconteceu escola. em Taiúva, fica em O pai dele Taiúva. é prefeito lá. Ó, outro aqui, ó. Grupo Escolar Antônio Lourenço Correia, em Araraquara, 1972. Opa! Araraquara Meu nos Deus, abraça, hein? hein? Aliás, Araraquara, timaço de basquete tem lá, hein? E amanhã tem Alô, decisão Paulo Primavera César de lá. Paulínia. Tem Ferroviária e Primavera. Padre Silva, Jardim Londres, em Campinas. Jardim Londres. É perto ali do Nóbrega. Eu conheço aquela área ali. Colégio Dom Barreto. Os pais da O Vanessa. Guilherme Abreu aí estudou sim. no Dom Barreto. Agora até a qual é oitava o série. Barreto? Tem O estadual e o particular. Infelizmente, estudei na Adventista. E em mais 14 escolas de Campinas. Quem que é? Felipe Carnier. Estudou comigo na Adventista. Ele estudou, acho que na ETEC, no Dom Barreto, na Adventista. Estudou em todas, né? O cara vai pulando, porque senão dá ruim, né? Dá ruim. Chutava forte, Felipe. Hein? Escola Santa Rita de Cássia, em Cambará, no Paraná. Ô, Cambará. Meu Deus, Geraldo de Hortolândia. Longe, hein, Geraldo? Outro ouvinte mandou aqui, boa tarde. Vocês imaginam a luta que vai ter que conseguir o alvará da esposa para poder assistir 4 jogos domingo, é verdade, hein? Por isso que o Chaive tá tranquilo. Tá solteirão, né? Precisa de alvará, né? Cuidado, Chaibe. Cuidado. Hoje qualquer deslize qualquer deslize é crucial. Outro ouvinte mandando aqui. Não posso esquecer de falar que alguém falou sobre São Bernardo ontem. Quem?
Ontem não teve programa. Não teve, né? Ontem foi o... Ontem tava Não vinculado não com a deu rede. stories. Boa tarde, meninos. Sou de cara do Americana, Anato. vocês são top demais. Parabéns pelo programa. A Lucimara, não, é Liquicimara do Vigo. Nossa. Nunca vi esse nome, Liquicimara, nome difícil. Maior professor de todos os tempos, Lazzaroni. Piadista, hein? Tá zoeira. Liquicimara, tá brincando. Não foi ela, não. Esse foi outro. Tá. Aliás, o filho do Sebastião é auxiliar O ouvinte Antônio mandou aqui, Oliveira. Escola Municipal Santa Fazendinha, no Jardim Amanda. Em Hortolândia, essa eu não conheço. Isso aí tá com cara de grupo, hein? Estudei no despachante José de Camargo Barros. Esse o cabelo conhece. Não é Gerson de despachante. Campinas. Não é despachante, é Dom José. Dom José. Dom José de Camargo Barros. Às vezes o conversor, ele... É, ele Dom Escola José. Tomás Alves em Souzas. Muita treta entre os bairros. Mandou aqui o ouvinte. Maior técnico, esse eu concordo. Vocês não falaram uma injustiça absurda. O velho lobo Mário Jorge Zagallo. Esse eu concordo, hein? Muricy Ramalho também, hein? Estudou na escola Prefeito Antônio da Costa Santos. Onde é essa? Essa eu também não conheço. Prefeito. Toninho, né? Estudei no Milton de Tolosa. Ô, Jardim Leonor. Nicolas Bose mandou aqui pra gente. Enfim, tem muita gente mandando mensagem aqui. Manda aí. Escola Prefeito Antônio da Costa Santos fica no bairro Jardim Viracopos. O Rafael do Jardim Uruguai estudou no SESI em 1982 em Ribeirão Preto. Qual o SESI? Do Castelo Branco? Não sei, Lu. Pergunta aqui pra ele. Ó. Deixa eu perguntar. Manda mensagem aí, 991869070. Participa com a gente, deixa o seu recado. Carlão, jogo de ontem, o que você achou do Timão, hein, Carlão? Olha, o Corinthians teve um jogo plasticamente abaixo, é bem verdade, mas eficiente. Um jogo de resultado, conquistou, fez o gol nos primeiros minutos, isso facilitou a vida do Corinthians, mudou completamente os rumos da partida. Ponto positivo para o Yuri Alberto, vive um grande momento, né? Yuri com 6 gols na temporada, 5 gols sob o comando do Antônio Oliveira, mostra que o português está dando uma confiança aí pro menino Yuri Alberto. E o Pedro Raul, né? Fez o gol que valeu, né? Que carimbou o passaporte à próxima fase. O segundo jogo do Pedro Raul em que ele é decisivo. Aliás, é um belo atacante, hein? Que dupla. Aliás, Gol tem uma de centroavante foto, clássico, né? Faz Que... aquela desviada, né? E tá, agora, pra variar, o Braulio apitou com polêmica, né? Um verdadeiro Imã de para-raio. risco. A Lembrando que não expulsão tinha do VAR Galo. ainda, né? Não tinha VAR ainda nessa fase da Se Copa do tivesse Brasil. VAR, O Fagner era expulso. o Fagner era expulso, E não seria primeiro pênalti lance. pro Corinthians. E não, pênalti sim, foi pênalti. achou? Pelo amor de Deus, ele deu um bicudo no Ranielli. Não era nem a intenção, Não tinha mas eu como acho que falar, ali foi né? pênalti, não tinha como fazer. Mas se tivesse VAR, eu acho que o Fagner estava expulso e o Garro é que aí não pode interferir porque era só amarelo. Mas não sei, o Garro não, o jogador do São Bernardo não seria expulso. O mascarado. É que não pode interferir porque também foi o segundo amarelo. Mas, cara, na minha visão, humilde visão, compensação. Compensou. Ele expulsou o Garro e viu que fez lambança, porque o Kleber Machado ontem na transmissão ele foi muito feliz quando ele disse o seguinte: é atípico lance que o árbitro vai dar um amarelo pra cada um, pra mostrar que é ele que manda na partida, e a hora que ele olha ele fala, pelo amor de Deus, já tem amarelo. E é o problema do árbitro, Exato. querer controlar o jogo Com através de cartão. É o que a Edna faz muito isso. Sim. Quer controlar no cartão e tal, chega uma hora que tem que expulsar. Não tem o comando da partida, o respeito dos atletas, de tentar levar na boa, como o Klaus faz, por exemplo. Aí, meu amigo, tem que expulsar e se deu mal, né? Mas é Expulsou mal. inadmissível, né? A Copa do Brasil, que paga mais de 80 milhões É de isso que reais eu ia falar. na primeira e segunda fase, que também são muito decisivas, os times podem ser prejudicados. Define a temporada de muitos, né? Não de uma forma Mas aí proposital. Mas era pra ter VAR, né? Nessa primeira e segunda fase. Vale tanto quanto a terceira fase, a quarta e assim por diante. Mas acho Mas que aí é uma coisa mas que é eu uma ia questão falar. de estrutura de estádio. Tem muitos clubes que jogam a Copa do Brasil que não tem estrutura pra ter Mas VAR tinha no aquela estádio. central de VAR, lembra o central do VAR, como que era? Não lembro. Que eles operam do Rio de Janeiro. Não, mas então, mas aí tem. Mas aí Tem a você precisa ligação ter a do ligação estádio pra estar no estádio. Pro árbitro ter. Cara, Por exemplo, mas eu não- vou pegar o jogo de ontem aqui. Acho que o Águia de Marabel, o 3 a estádio 0 não tem, no né? Capital, né? Gente, mas Capital. eu vou ser muito honesto com vocês. Pois não. É que tem muito jogo que não tem transmissão. Mas deveria ser Não, obrigatório. o GE tá transmitindo todos. Deveria ser obrigatório, mas talvez não com todas as câmeras de uma transmissão para definição do VAR. Sim. Transmissão padrão de direitos autorais vendidos, obrigatoriedade é a geradora da transmissão fornecer a imagem para o VAR. Ponto final.
Não é difícil isso. Não dá pra você pagar 2.200.000 reais pro time que avançar e por conta de 50 mil você não pôr o VAR em operação. E é uma responsabilidade muito grande, né? Às vezes É um absurdo um clube, isso. ele monta a temporada dele baseado nesse dinheiro. De repente ele pode perder um dinheiro desse por um erro bobo. E com o VAR você resolveria. Vídeo a Portuguesa Carioca, que eu vi, tava lendo que eles estão contentes porque já receberam o que Sim. tinha que receber e vai tocar a temporada feliz da Aí de vida. repente você perde um jogo num lance bobo, numa marcação equivocada em que o VAR iria resolver. E eu fico inconformado. Ontem, assistindo um trecho desse jogo, né? É incoerente, E lembrando que Campeonato grandes já... que paga muito e não Exato, tem o estrutura, básico. né? Você não dá um VAR, cara. O VAR hoje em dia ele é fundamental. O São Bernardo ontem poderia ter sido prejudicado, assim como o Corinthians também, porque a expulsão do Garro foi, na minha visão, aquela. E o Garro não fez absolutamente nada. O zagueirão sim, agarrou, puxou. O Garro não fez nada que merecesse o segundo amarelo. O primeiro, ok. E o zagueirão que depois foi expulso. Também, gente, ele tava... Você tem que prestar atenção no seguinte, o movimento do atleta. Qual que era o movimento do Helder? É o Helder, né? É, o mascarado. Ele tava puxando o braço pra dentro do corpo, ou seja, ele queria recolher o braço. Sim. Nós somos seres humanos, tem corpos, e a Tem física como diz, desvincular. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, você não vai conseguir, você não é The Flash. O movimento dele era claro, ele tava recolhendo o braço. Então, gente, na boa, o Braulio, ele provou ontem, mais uma vez, ser um imã de enguiço. Imã de enguiço. Ele atrai problema, atrai confusão, é arrogante, petulante, trata o jogador como inferior. Aliás, vários juízes no Brasil tratam o atleta de futebol como algo inferior, como se tivesse que falar de baixo para cima, o jogador com o juiz e o juiz Nariz de cima empinado. para baixo, narizão empinado. Esse rapaz está precisando passar urgentemente por uma reciclagem. mas ano passado, Sabe por quê? Sergipe, Botafogo. Porque daqui a pouco ele tá apitando, ganhando 15, 20 pau por Mas jogo aquela- aí, como ele sempre faz, e o São Bernardo tá eliminado da Copa do Brasil. É Não foi ele que assim. apitou a final da Supercopa? Foi. Então, é isso que não entendo. Que eu não Da entendo. Copa do Brasil moral ano nessa passado. época. Aqui o Tem uma cidadão moral. ele faz lambança E é premiado, promovido, né? é premiado. Exatamente. Ele apitou a final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo no passado, Ele tem e uma moral, e a tem Supercopa força esse ano, na São Paulo e É, Palmeiras. isso aplica-se a Edna também, com todo respeito. Daqui a pouco nós vamos pro repórter CBN, porque tem informações importantes em relação aos aeroportos, hein? Congonhas já com 1 hora de voos cancelados, tanto pousos quanto decolagens, por conta de energia elétrica. Na sexta-feira isso está afetando o Brasil inteiro, inclusive voos que estavam partindo de Campinas para Congonhas. Congonhas é só um dos maiores de São Paulo em termos de movimento. É claro que Cumbica é o maior, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, mas Congonhas, em termos de movimento, imagina 1 hora de voo parado em... Nossa, nós vamos... Hoje vai dobrar a audiência na estrada, hein? Mas tem mais também pra gente falar. Afinal, amanhã é dia de Ponte e Palmeiras. Grande jogo de Ponte e Palmeiras. E a gente tá falando de Eita. arbitragem, né? Não, é outra coisa que eu tava... Ah, então tá bom. A gente tá falando de arbitragem e amanhã Ponte e Palmeiras vai ser o Luiz Flávio de Oliveira, né? O árbitro, né? É. Não sei também, eu acho que... Bom, não sei. Vamos aguardar, né? Até porque um feixe de luz passa novamente. Não, eu acho que o Luiz Flávio de Oliveira é outro imã de enguiço, mas com classe. Pelo menos ele respeita os atletas. E um pouco mais humilde. Mas cadê a galera da nova geração? Cadê os mas árbitros que estão A surgindo? galera da nova geração foi apitar São Paulo e Palmeiras e fez lambança também. Não, mas os velhos vão fazer lambança, nós vamos falar. Os novos vão fazer lambança e vão aprender, pelo Então vamos menos. colocar os médios, ué. Não tem também. Aí teria que colocar o Daronco. Aí não dá, né? Ah, o Daronco, ele impõe respeito. Eu gosto. O Daronco vem impõe brigar com a respeito, turma, rapaz. O Daronco... Aí, mas os boleiros gostam dele também. O Daronco é carioca, viu, Chaime? É? Não é gaúcho. Só pra dar um Não, recado mas aí. beleza, então. Tá ótimo. Mas pode é parar impressionante por aí. que tem de árbitro gaúcho também, que manda bem, Jaime, né? A arbitragem gaúcha é boa, não se melhor do Brasil. complica. Ó, o Paulinho Maradona mandou aqui Então que isso o... quer dizer que a carioca não é boa, então. O maior boa, mas técnico gaúcho é melhor. é o que revolucionou o futebol brasileiro, Cláudio Coutinho, inventor dos alas. Cláudio Coutinho, ponto Overlap? futuro, Overlap? é. Nossa, morte estúpida também, Nossa, né? O ouvinte está falando que fez o ginásio no Joaquim Ferreira Lima, no colégio Miguel Vicente Cury. Padre Anchieta e o professor é o Tele Santana. Padre Anchieta, terra de Júlio Nascimento. Aliás, não, Padre Anchieta não. Do Júlio é o Ixi, o Flamboyant. Alan Lopes mandou uma foto aqui pra gente. Um carro pegou fogo no estacionamento de uma lanchonete na Norte Sul. Ah, será que é Ixi. Obrigado, Alan. Nós vamos compartilhar aqui com a turma do jornalismo. Que coisa, hein, gente? O Eliel, no século passado, estudei no grupo escolar experimental Guido Segalho, que virou Guido Segalho na Vila Teixeira.
De 71 a 82, Eliane. Obrigado, Eliane. Oi, Eliane. Beijão. O ouvinte mandou que hoje é meu dia, pô. Por quê? É seu aniversário? Se for, manda aí que a gente não canta parabéns. Estudei no Guido Segalho. Aí, Eliane. Opa, O vamos Kleber. lá. Kleber. O Kleber da Vila Teixeira estudou com você aí. Vê se você lembra do Kleber, hein? É o ano, né? Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 15 de março de 2024. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à Polícia Federal que foi pressionado a pedir a auditoria das urnas eletrônicas. Ele afirmou que não concorda com as suspeitas levantadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o processo eleitoral brasileiro e que só contratou um estudo independente sobre o assunto por pressão do então presidente e de aliados. O estudo custou cerca de R$1 milhão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo do depoimento de militares e civis ouvidos no inquérito que apura a suspeita de tentativa de golpe, planejado pelo ex-presidente. No despacho, o magistrado afirma que a decisão foi tomada por causa da divulgação de informações incompletas pela imprensa. O aeroporto de Congonhas voltou a operar depois de enfrentar um desabastecimento de energia. A falha durou mais de 1 hora e interrompeu todos os pousos e decolagens. O terminal de passageiros e a torre de controle foram afetados. Apesar da retomada dos voos, passageiros ainda enfrentam longas filas para fazer o check-in. A concessionária AENA não informou quantos voos foram cancelados, nem quando a situação deve se normalizar. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprovou um plano de ação para uma operação na cidade de Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza. A região abriga a maior parte da população civil palestina deslocada desde o início da guerra em outubro. O exército israelense considera Rafah como um dos últimos redutos do grupo terrorista Hamas. O gabinete de Netanyahu informou que pretende retirar a população civil do local. O presidente da Autoridade Nacional Palestina apelou para que líderes mundiais bloqueiem a operação. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h37, a situação nos aeroportos, a gente sabe que não está nada fácil nesta sexta-feira. Mais algum reflexo nas estradas, Mário? Boa tarde para você. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, inclusive quem vai em direção da capital paulista encontra a situação complicada no sistema Guarabandeirantes. As duas rodovias têm lentidão na altura de Jundiaí. Então, atenção, você que vai em direção de São Paulo, inclusive mais cedo, teve acidente na altura do quilômetro 66. A gente trouxe essa informação, a pista foi liberada nesse trecho, só que mais à frente, à altura do quilômetro 50, o nosso ouvinte perde tempo aí pelo excesso de veículos. Então, atenção, repito, pelas duas rodovias para quem vai em direção da capital. No sentido do interior, o nosso ouvinte também encontra dificuldades, principalmente em Jundiaí. Na Bandeirantes, inclusive, tem acidente também na altura de Jundiaí para você que vem em direção de Campinas. Então, a situação é complicada nesse momento. Eu trago também uma outra informação, um ponto de atenção para os nossos ouvintes que utilizam a Avenida das Amoreiras. Inclusive, quem puder evitar Amoreiras nesse momento vai fazer um bom negócio, porque na pista sentido centro tem uma interdição, aconteceu um rompimento de uma adutora bem ali nas proximidades do Corpo de Bombeiros. Então, a pista sentido centro tem essa interdição na Amoreiras. Se você vai em direção da região central, uma opção seguir pela Adão Fossesi e também pela rodovia Santos Dumont. Ainda não há uma previsão de liberação total da Amoreiras, a gente vai seguir acompanhando, mas já fica a informação, trecho que já é bastante movimentado numa sexta-feira, a situação fica ainda pior por conta dessa situação por lá. Eliel.
Perfeito, Mário. Obrigado. Você volta já no ponto final e também no nosso fim de expediente para informar essa sexta-feira, que parece ter uma dureza aí na frente do motorista nesta sexta, 15 de março. Arquitec, controle de gestão de documentos com serviços de organização, digitalização, gerenciamento e armazenamento de mídia. Fale com quem entende de gestão documental. Fale com a Arquitec, arquitec.com.br. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E a equipe do vôlei Renata venceu o América ontem à noite no ginásio do Taquaral por 3-0. Parciais de 25-21, 25-23 e 25-19. Com a vitória, o vôlei Renata chegou aos 27 pontos e está na 8ª colocação. A próxima rodada da primeira fase da Superliga acontece na próxima sexta-feira, fora de casa, contra o Guarulhos. Restam apenas 2 jogos para terminar a primeira fase da competição. Acelera na Daruge Chevrolet. Aproveite os preços de nota fiscal de fábrica. Financiamentos sem juros para toda a linha. Bônus de até R$15.000 na troca do seu seminovo. E desconto de até 17% para CNPJ. Mas corra! Oferta válida somente para veículos em estoque na Daruge Chevrolet. WhatsApp 19-3753-4400. Paz no trânsito começa com você. Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento Cartão de Todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Descubra a revolução automotiva. Ford Ranger e Ford Maverick. A partir de 199.990 com taxa zero e valorização excepcional do seu seminovo na troca. Visite-nos e venha conhecer o novo Territory e encare a evolução. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. 4h42 de volta com o nosso Arena CBN. Vamos continuar com a tour da escola. Escola Brejão na Pompeia. Isso eu não conheço, hein? O Jair de Campinas mandou áudio, já nós vamos ouvir. A Giovana mandou aqui: estudei no Francisco Barreto Leme, em Joaquim Egídio. Mandou aqui pra gente. Obrigado, Distrito Giovana. de Campinas, né? Hoje não existe mais em Ribeirão o SESI 82. Mandou outro ouvinte. SESI 82? Tinha perguntado, lembra, em Ribeirão? Mas eu não sei de número onde fica. SESI 82. Pesquisa aí. Ribeirão. Ô, meu caro William Cabelo, dá pra Ponte Preta contra o Verde amanhã? Eliel, assim, vamos analisando friamente, é muito difícil. Lógico, a Ponte Preta vai dentro das suas possibilidades, na cautela, num jogo mais fechado, buscando um contra-ataque e tal. O Palmeiras é franco favorito, mas a Ponte Preta, historicamente, ela costuma complicar, sim. E eu não sei, é só um palpite, eu tô achando um clima diferente na Ponte. Tô achando que, de repente, amanhã... Clima de azarão? Não, clima de zebra mesmo. Eita. Eu tô achando que a Ponte amanhã vai aprontar e vai sair classificada amanhã. Tomara que isso se confirme. O Palmeiras é franco favorito. Se isso acontecer, o pós vai até domingo, hein? Pelo amor de Deus. Numa proporção, eu diria que 80% pro Palmeiras e 20% pra Ponte. E aí, Chaibeta?
O Palmeiras, a gente sabe, o Palmeiras é um grupo que está unido já com o Abel Ferreira há mais de 4 anos, conquistou muita coisa aí nos últimos tempos também. O Abel Ferreira tem o controle do grupo, se reforça, questão financeira, o Palmeiras é uma disparidade em relação à Ponte Preta, mas o futebol é feito dessas surpresas também. A Ponte Preta tem muita camisa, tem muita tradição também, já fez grandes duelos com o Palmeiras em tempos diferentes, né? Mas pode ser que aconteça que nem aconteceu contra o Corinthians, por exemplo. Marca um gol no começo do jogo, a torcida a favor do Palmeiras se vira contra o time, porque a gente sabe como é torcedor, né? Se essa coisa não tá dando certo, acaba até jogando contra o próprio time que tá jogando, o time da casa. O Palmeiras vai ter total... A torcida vai ser total do Palmeiras, a Ponte Preta nem pode ter torcida, e pode acontecer isso, mas é um jogo que a Ponte Preta joga com muita tranquilidade, por isso, né? Porque o favoritismo é todo do Palmeiras, mas pode haver sim alguma surpresa, não seria nenhuma coisa do outro mundo a Ponte Preta ganhar do Palmeiras amanhã na Arena Barueri. E a renda é dividida, né? A renda é dividida, exatamente. E tem só um fator que eu queria mencionar também, que é o fator João Brigatti, que nesse momento ele tem uma ascendência sobre o grupo, a questão da motivação, como diz o Carlão de Freitas, o pontepretanismo, né, que permeia a gestão, todo o trabalho do João Brigatti, e eu acho que nessa hora ele pode aparecer positivamente em favor da Ponte Preta, claro. O jogo é difícil, muito né? difícil. Acho que o meu pensamento também é parecido com o do Cabelo. É pouco provável que a Ponte consiga classificação. Isso, o próprio presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin, e com muita coerência, né? Às vezes eu dou umas questionadas, umas cornetadas no Eberlin, mas a análise dele sobre a diferença de Ponte e Palmeiras, sobre esta decisão, foi praticamente perfeita. O Palmeiras é um time competitivo, é o time que mais compete no Brasil, mais que o Flamengo. Não tem os talentos do Flamengo, mas é o que mais compete. E amanhã é um jogo de competição, é um jogo que vale vaga. E o Abel Ferreira, ele tem essa coisa, né? Ele consegue manter a rapaziada focada, principalmente em jogos importantes. Agora, é um jogo. A Ponte vai lá, encaixa um jogo perfeito. Agora, ela vai ter que ter muita personalidade, principalmente com a bola nos pés, e que vai ser por pouco tempo, né? A Ponte não vai ficar com a bola, mas quando ela tiver, encarar, contragolpear, sair em velocidade, tentar surpreender o Palmeiras, explorar os pontos vulneráveis do Palmeiras, porque o Palmeiras vai atacar, o Palmeiras vai agredir. Vai abrir espaço, né? Eu tô com você, acho que 80 e 20. Eu acho 70-30. Tem outro fator também, né? Caso a partida permaneça empatada até os 30 minutos do segundo tempo, aquela pressão da torcida contra o Palmeiras, contra o próprio time do Palmeiras, pode acabar sendo pior, né? Porque tem a história dos pênaltis. O Palmeiras, nas últimas 10 disputas, perdeu 8 disputas por pênalti. A gente sabe se o jogo terminar empatado amanhã, leva para a decisão dos pênaltis. E o Palmeiras a Ponte Preta pode tomar partido disso, pode tomar vantagem disso, porque disputa de pênaltis, favoritismo total do Palmeiras, pode acabar dando Então o Palmeiras até fica de uma forma até... Pressionado, né? Pode dar uma exatamente. pressão no Palmeiras, um calor no Verdão. O futebol é o único esporte... Não, tem outros também. Não, então não é o único. É um dos poucos esportes ok. em que o time que não é considerado favorito consegue vencer o considerado favorito. No basquete, por exemplo, isso é muito difícil. Muito. No vôlei, muito difícil. No futebol americano, difícil. Muito. No tênis, muito difícil. Mas acontece. Então, futebol é terreno do imponderável. o nome do bicho é jogo? Vamos jogar, ué. Vamos jogar o jogo. E Se pronto. a Ponte conseguir segurar o primeiro tempo sem tomar Quem, gol... quem afirmou que o Corinthians iria perder pra Ponte na Arena? O Fábio Scheiber, ele tocou num assunto Do que jeito eu achei, que foi. Eu achei importante. Independente do jeito que foi. Sobre essa situação do Palmeiras, né? O Palmeiras com alguns problemas, a parte mental do Palmeiras com relação a levar para os pênaltis. É algo que a Ponte pode se apegar. Claro. É algo que de repente pode dar certo. Inegavelmente, o Palmeiras é o favorito, tem tudo para vencer. Ô, mas... Carlão, você acha que a Ponte está sabendo sofrer? Ela chega nesse jogo pronta para sofrer? Porque parece que é essa a tônica do jogo, hein, velho? Não, a tônica vai ser essa. A Ponte vai sofrer amanhã, independente do... se ela perder, ela vai sofrer. Se ela ganhar também, vai ser com muito sofrimento. Mas tem uma vitória da Ponte que não me convenceu, embora ela tenha sido histórica, que foi contra o Corinthians. Uma vitória que ela colocou fim ao tabu,
Vencer o Corinthians na Neoquímica Arena é emblemático, sem dúvida alguma, mas me incomodou a maneira que a Ponte jogou. Recuou demais. Não pela parte defensiva, justamente, porque ela teria que jogar defensivamente, mas ela não agrediu o Corinthians em nenhum momento. Por exemplo, se o Palmeiras ficar com 80% da posse de bola, como o Corinthians ficou na ocasião, é gol. o Palmeiras atropela. Então, por isso que eu falo, a consistência defensiva, claro, importantíssima, mas a personalidade pra jogar. Por isso, os jogadores de lado, os jogadores de velocidade serão importantíssimos. 4 horas e 49 minutos. Aí no domingo, Inter de Limeira e Bragantino. E aí? Bragantino sofreu uma eliminação dura, né, no meio da semana aí na Libertadores. Vai apostar tudo no Brasileirão, no Paulistão. Hein? Que a gente tá conversando com o Carlão também fora do ar. Tá faltando pro Bragantino chegar, né? Todo esse investimento que é feito no time, todo esse investimento que a dona do time faz, toda essa estrutura que o Bragantino tem, tá na hora do Bragantino chegar mais longe, né? Beliscar algum campeonato, beliscar alguma coisa aí. Quem sabe nesse ano, mas esse ano tá jogando meio mal também, né? Eu vejo nesse confronto aí só rapidamente um pouquinho mais de equilíbrio nas ações. Inter e Bragantino. Eu acho que a Inter cresceu nos últimos jogos. O Júnior Rocha e por outro lado o Bragantino teve uma queda de rendimento. Jogando em casa, eu acho Esse jogo vai ser lá na Terra da Linguiça? Na visão, então eu acho que o Bragantino... Aí eu já diria um 60-40, ou 55-45, alguma coisa nesse duelo de campeões paulistas, né? Sim. A Inter campeã em 86. Bragantino em 90. E o Bragantino em 90. E o 90, aquele Bragantino de Luxemburgo. Verdadeiro, de preto e branco. Opa! Eu ia falar o patrocinador, mas não pode. Você falou domingo, um jogo perigoso é do São Paulo, Agora né? não existe São mais, Paulo e Novo Horizontino. Pedreira pro São Paulo, viu, gente? É um São Paulo favorito. Ninguém tá falando disso. É o confronto mais equilibrado, eu na minha acho. opinião. Pedreira pro São Paulo. É o que mais joga. Joga mais que o Bragantino. Joga mais que o Bragantino. Hoje é que esse jogo é no Morumbi, né? Aí tem aquele detalhe que a torcida do São Paulo hoje é o maior público dos estaduais do Brasil. E a torcida vai abarrotar o estádio, pode ter certeza. Tem a dúvida. Mas eu acho que em termos de futebol... Clima hostil. Novo Horizontino joga bonito. Novo Horizontino vem pra cima. Tal do Rômulo. E depois nós temos o Santos contra o Água Santa. Portuguesa. A Portuguesa, verdade. Isso aí é só pra cumprir tabela, né? Meu Peixão já tá na semifinal. Eu acho que já classifica também, mas... Meu Peixão já passou. Tomar um cuidado, né? Não, meu Peixão A Portuguesa gosta de atrapalhar os grandes. Mas essa Portuguesa, me desculpa, Fábio Chaib. Eu adoro a Portuguesa, respeito a história, a tradição, mas pode acontecer, beleza. Mas eu vejo o Santos... Aí eu vejo franco favorito e... Vai ser o encontro de Vitor Andrade, formado na base do Santos, contra a equipe do Santos. Vitor Andrade é um dos principais destaques da Portuguesa. Fora que a Vila Belmiro vai estar lotada. Lotada a 11 mil. Juliano... mas aí tá vendo? Você procura confusão, velho. Mas podia ter mandado pra São Paulo essa partida, fazer renda. Mas pra quê? O time é de onde, Chaib? O time é do Santos, Santos, cara, velho. Aí não. Se é no Morumbi, eu ainda concordo. Mas na Neoquímica, não. Santos e Corinthians. Vamos pro intervalo, vai, gente. Deixa o Santos quieto, Chaib. Ele não gosta do Santos. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. Descubra a revolução automotiva. Ford Ranger e Ford Maverick. A partir de R$ 199.990 com taxa zero e valorização excepcional do seu seminovo na troca. Visite-nos e venha conhecer o novo Territory e encare a evolução. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no Trânsito começa por você. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima.
E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Já pode marcar na agenda o dia 31 de agosto, pois está confirmada a 18ª Feijoada do Giovanetti. Garanta sua presença no evento mais esperado da região. É a sua oportunidade de apoiar instituições beneficentes enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Para mais informações sobre o ingresso, siga nossas redes sociais, @giovanetti.campinas. Historicamente, o melhor. Beba com moderação. Arena CBN. São 4 horas e 55 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Um abraço pro ouvinte, mandou um áudio super estressado pra gente aqui. Amigão, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, você tá num ranço desse? Pelo amor de Deus, hein? Sumiu aqui. Ô, vai arrumar uma dor de dente pra incomodar, porque tá difícil, hein? Palmeirense, deve estar ansioso pra partida do Pode ser também, pode ser. Rasgou uma Você achou o nome dele ou não? Eu achei, mas não vou falar mais. Não, fala o final do telefone. Desceu a ripa? Vem aqui conhecer a gente. Nós somos gente boa. Quem que é? Nós somos gente boa. Tem o nome dele aqui. Não, fala o final do telefone. 2007. Ô, ouvinte, você sabe que é você, né, velho? Do final do telefone 2007, você tá convidado a participar do programa com a gente semana que vem. O dia que você quiser. tirar esse ranço do seu coração. Vamos falar de futebol. Tá bom? Venha, vai ter assunto de culinária, vai ter assunto de Sessão piada, da sessão da tarde, mas não vai ter futebol, mas você tá convidado, viu? Tem a Al gente é Hilal muito aqui, fã do A seu... gente pode fazer também. Você pode vir aqui participar do almoçar, tá bom? Obrigado, hein? Abraço pra você, grande Rafael, ouvindo a gente aqui. Bom, vai lá. Tem um monte de gente mandando a escola ainda, né? Mas agora já tá acabando o programa. Vamos ter que abrir o sarcófago, né? Vamos lá. Ano de 1981, a digníssima Ponte Preta encarava o Corinthians. Abre aí. A culpa foi sua. A música é muito emblemática. Ó, Bon Jovi, quem ia? Foi o ano que eu nasci. 81? É, que registrava depois, né? Vamos lá. Essa música que você está ouvindo foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve a Ponte Preta contra o Corinthians. E quem jogava no timão? O Toninho. Toninho. E aí, Chay, que ano foi esse jogo? O ano que eu nasci, 81. E aí, Carlão? 81. E aí, Eliel? 81. Pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN, ele não aprende, ele volta da Covid, vem da Covid, não aprende. Vai da gota pra Vai da gota, cachoeira. pega dengue e não ajuda. Vamos fazer o seguinte, pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, fique com a reportagem que foi exibida do Acervo EP. E pra você que tá no FM, fique com o áudio da reportagem. Polêmica. Os senhores têm Edson na cobrança da infração. Levantamento de bola sobre a grande área. E é exatamente o que ele faz. E Lola! Lola! Na cabeça de Lola o cruzamento. Ponte Preta 1, Corinthians 0. Cruzamento de Edson. Na cabeça de Lola, que entrou sozinho. E faz. Ponte 1, Corinthians 0. A cabeçada firme do atacante bondibretano. A defesa do Corinthians esperou. E no cruzamento, Lola, firme, testou contra o lado esquerdo de Tadeu. Ponte Preta 1, Corinthians 0 em Campinas. Agora sim com o Rui Rei na ponta esquerda. Veio para dentro do campo. A finta seca. Rui Rei. Bonita jogada. E o gol do Corinthians. Belíssima jogada do centroavante Rui Rei. Golaço em Campinas. Golaço em Campinas. Grande jogada do jogador Rui Rei. Rudinei esperou a cobertura.
Nenê esperou a cobertura e Rui Rei foi entrando até a saída de Robson para a marcação do gol do empate do Corinthians. 1-1 em Campinas. De 1981, hein? Isso aí. Ponte Preta 2, Corinthians 1. Não temos. Quem estava aqui em 81 não arquivou o gol de Nenê Santana. Olha, um dos poucos. A Ponte ganhou esse jogo. A Ponte ganhou. Que era o cabelo da época. Não sei, não tenho essa informação. Ponte 2, Corinthians 1. Brasileirão de 81. Ponte de Robson, Edson Abobrão, Rudinei, Nenê Santana e Odirley, Zé Mário, Humberto e Mestre de Cá, Serginho, depois Lola, Oswaldo e Abel, depois Amauri, técnico Jair Pisserni. E o Coringão de Tadeu, Luiz Cláudio, depois Wagner, Zé Maria, Mauro e Vladimir, Caçapava, Zenon e Birubiru, depois Rui Rei, Admilson, Toninho e o Wilsinho, técnico Oswaldo Brandão, com narração de Antônio Carlos de Júlio. E o ano? 1981, todo Mas aí, pode fechar, Nilson? O pronunciamento. Mas sabe o que acontece? Ele se complica sozinho. Não vai rachar o elenco. Esse jogo que teve uma polêmica danada. A música já era fácil. O adversário fácil. Aí você dá a dica, Cabelo, a gente vai ter que se reunir nesse final de semana. Haverá, meu nome tá na pauta. Depois do jogo da Ponte contra o Palmeiras, vai ter uma reunião de alinhamento. Aí vocês aproveitem esse momento, tá bom? Até porque, como diz o Carlão, vai estar de férias. Vamos lá, ô Chaibi. Ponte e Palmeiras, Chaibi. Ponte e Palmeiras? Jogo complicado, mas eu acho que vai dar Palmeiras. Coração. Ponte e Palmeiras, Cabelo. Ponte Preta. Coração. Ponte e Palmeiras, Carlão. 2 Carlões. Carlão comentarista, Palmeiras. Carlão Campineiro, Ponte Preta. Coração. Lupe. Empate. E quem passa? Quem foi melhor? Não, mas é bom pra gente. A Ponte, mas vai ser difícil. Vai ser difícil, não tem jeito. Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, Chaibe. Não. Bragantino. Inter de Limeira. São Paulo e Novo Horizontino, Chaibe. Empate nos pênaltis da São Paulo. Novo Horizontino. São Paulo. Santos e Portuguesa. 3-0 Santos. Santos? Nós, Santos. Luzá. Vem comigo, tamo junto, Portuguesa. O Lupe é do time do interior, né? E alô, e vai dar Primavera, hein? Eu ia perguntar agora. Nossa, Ferroviária e Primavera. É aí? Primavera. Chaibe. Ferroviária. Agora sim, boa. Na cara, hein? Ali, ó, tete a tete. A última rodada da Série 2 da fase de classificação. Primavera tem condições gritar, ainda. Cara. Eu tô sem fone. Então, pô, você meteu um grito aqui, coitado do Nilson lá, baixou o volume. Você tá numa semana nada fácil, hein, velho? Melhor terminar o programa, hein? Pô, precisamos fazer um churrasquinho pra azeitar o time, hein? Vambora, depois dessa também. Acabou o programa. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br